Terça-feira, 19 de outubro, está no ar pela telinha da TV Sim, canal 16.1, o Ronda da Cidade. Muito boa tarde, esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Quadrilha atua em Cachoeiro com golpe do cartão de crédito. Chuvas deixam cidades da região sul em alerta. Família procura por vendedora que desapareceu misteriosamente. Motorista morre após cair dentro de vala em Mimoso do Sul. Essas e outras notícias no programa de hoje. Eu começo o programa de hoje falando do crime brutal que chocou moradores de Dores do Rio Preto, onde um pedreiro foi morto a golpes de machado e teve os braços e pernas cortados. A vítima foi identificada. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Natan Rodrigues. Pois é, olha só. A gente contou essa história deste homem que foi morto a golpes de machadada lá na região de Dores do Rio Preto, na localidade de Córrego Frio. E este homem ele foi identificado, tá? O nome dele é Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos. Ele era pedreiro ali na região e a família dele foi até o SML aqui de Cachoeiro para poder fazer a liberação do corpo, liberar o corpo desse pedreiro que morreu brutalmente lá na região de Dores do Rio Preto. A irmã dele, a Terezinha de Freitas, de 53 anos, contou que ele trabalhava como pedreiro, mas ele não tinha carteira assinada. Ele era uma pessoa muito divertida e gostava muito também de sair à noite, de curtir durante a noite. E que não sabe o que motivou este crime e também quem foi o autor do crime. A família ainda não sabe o que causou toda essa agressão, toda essa morte agressiva, né, com golpes de machado. Segundo a família, uma irmã dele, uma outra irmã dele, ele deixa 7 filhos e também um em Minas Gerais e os demais moram no Rio de Janeiro. Para você que não lembra deste caso, segundo a polícia militar, ele estava em uma festa quando foi atacado. Um homem entrou segurando o machado e foi em direção ao pedreiro e golpeou a cabeça dele sem dar nenhuma chance de reação, nenhuma chance de se defender. O suspeito continuou com os golpes, desmembrou as pernas e também os braços dessa vítima. Uma testemunha reconheceu o suspeito e chegou a informar a polícia, que agora segue investigando, segue tentando entender este caso, o que motivou essa agressão, o que motivou essa agressividade, né? Essa morte tão brutal que foi do Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos, que morreu com golpes de machadada lá na região de Dores do Rio Preto. Infelizmente, é mais um caso de agressão, mais um caso brutal que acontece aqui na nossa região, que o crime ainda não foi identificado, os suspeitos, a polícia tenta identificar, tenta entender quem foi que cometeu esse crime e por que também, que é muito importante para que as investigações andem e consigam entender este caso, elucidar e dar uma resposta para a família, não é verdade, Wanda? Eu só volto no estúdio com você. Esse estava realmente com sangue nos olhos, com muita vontade de matar e cometeu essa barbárie. Agora a gente pede, né, para você que sabe aí do paradeiro desse elemento, tem qualquer informação que possa ajudar a polícia, diz que denúncia 181. Olha só, você pode participar com a gente do nosso programa de forma muito fácil. Nosso WhatsApp é o 28 99991 7726. Você está na bronca, tem um problema no seu bairro? Manda para a gente, participa. A sua participação é fundamental para a gente. E olha só, ao menos 30 motoristas perdem o direito de dirigir todos os dias no estado. Isso por causa das multas. Mais de 7.000 condutores de veículos tiveram a Carteira Nacional de Habilitação suspensa de janeiro a agosto deste ano em todo o Espírito Santo. Com isso, os motoristas capixabas perderam o direito de dirigir. Isso representa, em média, 30 condutores punidos diariamente.
É um número considerável, né, eu diria, porque aqueles condutores, né, que deixam de observar o Código de Trânsito Brasileiro, as suas normas regulamentadoras ao transitar com o veículo em via pública, vai cometendo infrações de trânsito e, eventualmente, vai ter sobre si a instauração das penalidades cabíveis. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. De acordo com Marcos Perosini, diretor de habilitação, veículos e infração do órgão, desses 7.276 condutores que perderam a CNH, mais de 3.000 entregaram voluntariamente o documento. O condutor que se prontifica a entregar sua CNH, né, quando ele já observa a possibilidade de cumprimento da suspensão da sua CNH, ele tem essa oportunidade, né, dentro de um serviço que o Detran do Espírito Santo já disponibiliza em nosso site, na nossa plataforma digital, fazendo com que este condutor ele não precise comparecer presencialmente a uma das agências físicas do Detran. No ano passado, o número de condutores que perderam o direito de dirigir foi de 9.000 no Espírito Santo. Mesmo que exista uma pontuação limite para ter a CNH suspensa, que varia entre 20 a 40 pontos, algumas infrações, se cometidas apenas uma vez, levam à suspensão imediata. Entre elas está a embriaguez ao volante e a recusa ao teste do bafômetro, dando assim uma infração gravíssima. Este condutor ele pode ter a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir quando ele atinge 20 pontos, se ele cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se ele cometeu apenas uma infração gravíssima e 40 pontos se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima. Ou seja, essa alteração acabou variando, né, a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que vai de 20 a 40 pontos, dependendo da gravidade da infração. Já os condutores que cometem a infração de excesso de velocidade em 50% acima do permitido, ficam 2 meses sem poder dirigir. O mesmo acontece para os motociclistas que pilotam sem usar o capacete. Lá previsto no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que aquele condutor que for observado, né, a condução do veículo em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, também vai ter aí sobre si a instauração de processo de suspensão de CNH. E também a outra hipótese se refere ao artigo 244, né, aquele motociclista também que transitar com o veículo sem utilizar o capacete, também é penalidade de suspensão direta da sua CNH. Chegando informação no nosso WhatsApp, lá de Guaçuí, nosso amigo Haroldo Bueno, informando que a Vivo, mais uma vez, está morta no município e as causas ainda são desconhecidas. E depois do intervalo, bandidos se passam por funcionários de banco para aplicar o golpe do cartão de crédito em Cachoeiro. A gente volta já. Com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com. E mais uma vez, quero aproveitar para convidar a você a participar do Ronda pelo WhatsApp 28 99991 7726. E um morador de Marataízes está milionário. Ele acertou os 20 números do concurso 2225 da Loto Mania, realizado aí nesta segunda-feira. O apostador faturou pouco mais de R$2.290.000. E os números sorteados são esses que estão aqui no seu vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa falando, se comentando, podia ter sido eu. Mas sorte tem, é claro, quem acredita nela. Olha só, o golpe do cartão de crédito em Cachoeiro e um acidente com morte em Mimoso do Sul são alguns dos destaques do Giro de Notícias agora. Um homem de 50 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira em Mimoso do Sul. Paulo Henrique Gorni ficou preso às ferragens após o carro dele cair em uma vala. De acordo com a Polícia Militar, o veículo de Paulo foi encontrado capotado às margens da estrada que liga Outeiro à ponte do Itabapoana.
O corpo do motorista foi periciado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. E a Polícia Civil tenta identificar o membro da quadrilha que está agindo em Cachoeiro aplicando o golpe do cartão. Segundo a PC, o bandido liga para a vítima se passando por um funcionário do banco e diz que o cartão dela está sendo utilizado por alguém. Então, solicita todos os dados bancários. Um falso funcionário do banco vai até a casa da vítima e recolhe o cartão. Daí eles realizam saques, compras e transferências bancárias. Em um dos últimos casos de Cachoeiro, a vítima perdeu R$50 mil. Na rodovia do Valão, em Cachoeiro, aconteceu um acidente na noite desta segunda-feira. O motoqueiro passou por um buraco e a corrente da moto soltou. Ele caiu e acabou se ferindo. De acordo com informações, a falta de iluminação pode ser a causa do acidente. O local é bem conhecido por uma curva perigosa que já fez várias vítimas. E uma transexual de 23 anos foi presa em flagrante quando furtava um veículo no bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. A dona do carro deixou o automóvel estacionado e, quando retornou para buscar, o veículo havia sido levado para um terreno que fica próximo ao local onde a motorista havia estacionado. Um rapaz de 19 anos tentou sair do local quando a polícia chegou, mas, como estava em atitude suspeita, também foi abordado. Ele jogou o celular que havia furtado de dentro do veículo em uma poça de água para enganar os policiais, mas acabou preso. Eles confessaram que estavam furtando o carro e foram levados para a delegacia regional do município. E temos mais um caso de desaparecimento, desta vez em Cachoeiro. A família está procurando por uma vendedora. Ela sumiu no domingo aqui no município. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Natan Rodrigues. Oi, Wanderson. Pois é, a gente vai falar agora sobre esse caso da vendedora Roseli Vailate Farias, de 47 anos, que desapareceu desde o último domingo. A história é a seguinte: Roseli saiu de casa por volta das 19 horas da noite, mais ou menos, no último domingo. Não disse para onde ia e saiu, sem depois dar notícias para os familiares e para os amigos que tentaram fazer contato com Roseli através do telefone, mas não conseguiram. Aí Roseli ficou desaparecida. Na segunda-feira pela manhã, quando um dos colegas de trabalho iam para o trabalho deles, onde eles passavam, a manhã ali trabalhando, ele passou por esse trevo, por essa região, por essa pista, seguindo sentido ao trabalho, e encontrou o carro de Roseli estacionado por aqui, por essa estrada, por essa pista. O carro estava estacionado. Ele achou estranho e tentou fazer contato com Roseli, esperou que Roseli chegasse no trabalho para tentar entender, Talvez poderia não ser o carro, talvez poderia estar emprestado com alguém. Ele não sabia. Só que Roseli não apareceu no trabalho na segunda pela manhã, o que deixou todo mundo em alerta, tanto familiar, tanto os amigos do trabalho de Roseli, que também esperavam a chegada dela. E ele contou para a nossa produção, para o pessoal, para o repórter do Aqui Notícias, que Roseli sempre foi muito pontual, sempre chegou no horário correto do trabalho e, se atrasasse, ela avisava com antecedência que se atrasaria. Só que Roseli não fez mais contato com ninguém, nem com os familiares, nem com os amigos. A polícia agora está investigando esse caso para tentar entender. De acordo com um amigo da Roseli, a última visualização que ela teve no WhatsApp foi às 8 horas, 8h10 da noite de domingo, que foi a última vez que ela teve um visto por último, teve uma visualização no WhatsApp da Roseli, que desapareceu aos 47 anos, e a gente não tem informações sobre onde Roseli está. A Polícia Civil vai seguir investigando esse caso. O delegado Felipe Vivas falou que o responsável, ele é responsável pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa daqui de Cachoeiro. Ele vai acompanhar esse caso, vai investigar esse caso para tentar entender o que aconteceu, onde Roseli está, mais informações sobre este caso, que é muito estranho. E uma coisa que chama a atenção da polícia é que o carro de Roseli estava estacionado por um desses locais aqui, desse trevo da aviação Itapemirim, e todos os pertences dela estavam no carro, exceto o aparelho celular de Roseli, que desapareceu. Tudo que Roseli saiu de casa e ela carregou estava a bolsa, o carro,
mas o aparelho celular de Roseli não estava. É um mistério que a polícia tenta entender, tenta investigar e saber mais detalhes. Se você tiver informações sobre esse caso, informações sobre o paradeiro de Roseli, informações sobre todo esse mistério que esse caso traz, né? Você pode fazer uma denúncia através do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar e a denúncia ela é anônima. Wanderson. Realmente mais um desaparecimento misterioso, que esse caso não tem um triste desfecho, né? Vamos ajudar aí a polícia a apurar esse caso. Se você tiver qualquer informação, como foi dito aí por Natan, vamos ligar para o Disque Denúncia 181. Chama a atenção que os pertences não foram levados, o carro foi abandonado e apenas o celular, né, dessa vendedora desapareceu. Vamos então aguardar aí por um bom desfecho, que ela seja encontrada o mais rápido possível. Em Cachoeiro são realizadas as campanhas Outubro Rosa e também o Outubro Verde. Vamos com mais informações com Samuel de Fraga. Olá, Wanderson, e a todos os telespectadores do Ronda da Cidade. A gente está aqui na Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, porque em Cachoeiro de Itapemirim estão acontecendo várias ações alusivas ao Outubro Rosa e também ao Outubro Verde. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de Saúde, Alex Wingler. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar dessas ações que estão acontecendo em Cachoeiro e a importância delas, né? Outubro, né, é um mês muito importante, já há muitos anos que temos a ação do Outubro Rosa. Outubro Rosa é aquela ação onde as mulheres, né, estão fazendo vários tipos de atendimento. A gente frisa muito a questão da prevenção do câncer de mama e de colo de útero, que são os dois principais tipos de câncer que atingem as mulheres. Mas existem vários outros, né, assuntos relacionados às mulheres, que nesse mês de outubro, todas as unidades de saúde do município, o Centro Municipal de Saúde, PPG, a UPA, todos estão envolvidos nesse contexto de Outubro Rosa. E o Outubro Verde é pouco falado, muitas pessoas nem conhecem. Quando a gente fala, ficam meio assim, acham até que o nome está errado, que é Outubro Rosa. Não, existe o Outubro Verde. Outubro Verde marca o mês de prevenção, né, da sífilis congênita, que é uma doença muito grave para o bebê. Então as mães, né, são orientadas, nós temos roda de conversas, temos um apoio ali das mães e orientação, como elas devem procurar o diagnóstico. Porque o bebê pode nascer com problemas cardíacos, problemas dentários, entre outros problemas maiores. Então, assim, é importantíssimo também a prevenção da sífilis congênita, é algo que nós queremos acabar de vez. Há muitos anos também a Secretaria de Saúde vem fazendo ações específicas nesse sentido, e no mês de outubro a gente implementa ações mais pontuais. Quais os tipos de trabalhos que estão sendo realizados nessas ações referente ao Outubro Rosa? Olha, nós temos feito, né, uma ação específica, por exemplo, câncer de mama. Então são liberados muitos exames de mamografia, intensificado ali as ações com as mulheres nesse sentido. A ultrassom de mama também, nós vamos liberar mais de 1000 agendamentos nesse mês de outubro em Cachoeiro. Então, assim, são ações específicas e também ações amplas, como palestras, como roda de conversa, orientação nas unidades. Então, assim, não é só na sede, no interior também, são feitas muitas ações. Bom, tá aí, né, Wanderson? E a gente sabe que, como o secretário acabou de dizer aqui, que a prevenção é o melhor remédio contra a qualquer doença. Então, é uma boa oportunidade para as mulheres aí procurarem as unidades básicas de saúde para se prevenirem, para que a gente consiga ter uma vida muito mais saudável. E vamos aproveitar esse Outubro Rosa, procurar, vamos fazer os exames, vamos nos examinar, para que a gente consiga ter uma vida muito mais tranquila. Quero agradecer aqui a presença do secretário de Saúde aqui no nosso programa e a gente volta aos estúdios com você, Wanderson Amorim. E depois do intervalo, nível dos rios começam a subir e deixam autoridades do sul do estado em alerta. A gente volta já. Estamos de volta, esse é o Ronda da Cidade na TV Sim, canal 16.1. Está gostando da nossa programação? Conta para todo mundo, chama todo mundo para sintonizar a sua TV Sim 16.1. É muito fácil, você pega o controle remoto, vai na tecla menu, busca automática de canais e claro, vai acompanhar a melhor programação regional. Vamos agora falar um pouquinho desse assunto que chama a atenção aqui em Cachoeiro.
A Guarda Civil Municipal foi acionada, isso na tarde de ontem, para retirar uma cobra de grande porte numa casa que já foi de acolhimento de menores no bairro Mar Brasa, mas que agora está agora está desocupada. O guarda Lucínio Machado contou como tudo aconteceu. A Polícia Ambiental não estava em condições de fazer esse atendimento aí do resgate do animal. Aí a Guarda Municipal foi até o QTH, tendo em vista que estava colocando em risco lá os servidores lá e as pessoas, as crianças lá, os menores que estão no local, estava colocando em risco a integridade física deles lá. Então a Guarda deslocou a guarnição até o local e desenrolou isso daí, fazendo o resgate do animal e encaminhando para a Polícia Ambiental e para maiores cuidados lá, tendo em vista que eles têm local apropriado lá para depois a cobra poder ser examinada, se ela está com algum ferimento, algo desse tipo aí. E as chuvas que caem na região desde o último domingo já deixam a Defesa Civil em alerta, pois existe o risco de alagamentos. Quem traz mais detalhes para a gente agora é o repórter Samuel de Fraga. Olá, Wanderson Amorim, olha, e é isso mesmo, viu? O Rio Castelo está preocupando sim a população e também a Defesa Civil, que emitiu um alerta, pois o nível está bem em estado crítico, em estado de alerta. E olha só, nós recebemos aí um vídeo, né, que mostra como é que está o Rio Castelo nesse momento. Quem mora em áreas de risco, como encostas e as margens de rios, deve redobrar a atenção e, em caso de emergência, deve chamar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. E tem alerta também, Wanderson, do Instituto Nacional de Meteorologia e do INCAPé para chuvas intensas e rajadas de vento de até 100 km por hora para todo o estado nesta terça-feira. De acordo com os meteorologistas, pode chover até 100 milímetros somente hoje. O aviso é válido também, Wanderson, para essa terça-feira e, no entanto, as chuvas devem permanecer até o próximo final de semana, mesmo com o clima instável, e as temperaturas não devem cair. Preocupados, né, com o nível do rio Itapemirim, a gente está aqui, olha, eu pedi a Edith Vanini para mostrar, nós estamos aqui na Avenida Beira Rio, próximo onde tem a nossa calha, né, que mostra o nível do rio Itapemirim. Por enquanto, a situação é tranquila. Eu conversei mais cedo com o coordenador da Defesa Civil, que falou sobre o assunto. A gente recebeu, né, um vídeo da Defesa Civil de Castelo, dizendo que lá já está com perigo, está em estado de alerta. Como é que Cachoeiro de Itapemirim tem que ficar atento agora num momento como esse, porque tem previsão de chuvas para mais dias ainda? Exatamente, previsão de chuvas continua, inclusive de chuvas moderadas e fortes, né, hoje ainda e amanhã, e nós vamos monitorando, nós estamos aqui num estado de atenção. Castelo já declarou o alerta, né, exatamente porque eles já estão próximos da cota de transbordo, né, e nós aqui, logicamente, a gente faz cálculo, porque nós dependemos do resultado das chuvas de Castelo com o Rio Alegre, se juntam ali em Coutinho e a gente vai fazendo essas contas, né, para dar ou não o alerta aqui em Cachoeiro. Nesse momento, ainda não vimos a necessidade de emitir nenhum alerta, nós estamos monitorando o nosso rio aqui no centro da cidade, nesse ponto. Nós estamos ainda abaixo de 1 metro acima do nível. Essa água de Castelo chegará aqui nas próximas 2h30, 3 horas. Chove também em Alegre, a gente está acompanhando a vazão das represas de Alegre, que é a represa Alegre e a represa Francisco Grois, e acompanhando lá com a Defesa Civil de Castelo, né, eles vão nos informando do que está acontecendo por lá, para que a gente tenha a posição aqui e dar as informações à população. Então, nesse momento, é atenção. Quem mora na região ribeirinha deve ficar atento aí ao nível do rio, as pessoas já são resilientes com isso, mas a Defesa Civil vai estar informando no decorrer do dia, havendo necessidade, e até mesmo de emitir algum alerta, se caso for necessário, durante a tarde. É importante lembrar que para que o rio aqui em Cachoeiro tenha um grande volume de água, é preciso que venha água também da região de Alegre, que juntamente com essa água da região de Castelo, que seria uma coisa mais perigosa para a cidade. Né? Exatamente. O rio Itapemirim é o resultado dos seus afluentes. Como está chovendo bastante na cabeceira, né, nós temos essa possibilidade de elevar bastante o nível aqui, que agora está em torno de 80 centímetros acima do normal, mas a expectativa de que até a tarde possa chegar a 2 metros.
2 metros ainda não oferece risco para cachoeiro. Nossa cota de transbordo aqui está acima dos 2,50 metros, 3 metros, que é onde a gente tem alguns problemas já no município. Ponte de Ferro, Coronel Borges, né, a região do Baí Minas ali. Então a gente segue monitorando para, se necessário for, estar informando a população, estar emitindo algum alerta. Até o momento é vigilância e atenção. Pode ligar para a Defesa Civil durante o horário comercial no telefone 199, é o nosso atendimento, e também para o nosso plantão, que é o telefone 98814 3497. Pois é, Wanderson, e é isso aí, olha, então a população da região ribeirinha deve ficar atento, o coordenador da Defesa Civil, como vocês viram aí, dizem que ainda não há necessidade de desespero da população, é só mesmo ficar em estado de atenção, e o Rio Castelo, como o coordenador conversou com a gente aqui, ele realmente ele é mais estreito do que o rio Itapemirim, e a quantidade de águas para poder chegar até aqui, Cachoeiro de Itapemirim, e causar qualquer tipo de transtorno, tem que juntar as águas do Rio Castelo também com as águas que vêm da região de Alegre. E por enquanto, por aqui, olha, está tranquilo, as pessoas podem ficar tranquilas, é só mesmo ter atenção. E conforme o coordenador acabou de dizer, qualquer problema, se sentiu ameaçado, está com problema em sua residência, enfim, liga para a Defesa Civil. Voltamos aos estúdios com você, Wanderson. É isso, né, Samuel? Não é o momento para desespero, mas é o momento para ficar em alerta. A gente lembra, né, das marcas que ficaram, né, no ano passado com uma das maiores enchentes da história do município de Cachoeiro de Itapemirim. O rio subiu aí quase 2 metros, né, transbordou e inundou boa parte da cidade. Então, qualquer chuva que dá de maior intensidade, a população, principalmente a ribeirinha, fica em alerta, né? E chegou uma nota para a gente da prefeitura lá de Muniz Freire que diz o seguinte, que a coordenação da Defesa Civil está informando que os motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais e municipais devem redobrar a atenção porque há registro de quedas de árvores e barreiras em diversos trechos, mas esse também é um alerta não só para Muniz Freire, mas também para toda a nossa região, porque, como a gente viu na reportagem do Samuel de Fraga, há alerta, há um aviso aí do INPE de muita chuva, principalmente para os próximos dias. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e às 7 da noite. E a você, um forte abraço.